capítulo 12, e hoje nós vamos ler do versículo 11 até o 21. Vou convidar você a abrir a sua Bíblia, vai ter a projeção ali na tela. Versículo de número 11 até o versículo 21. Nós temos falado ao longo desse mês sobre a vida cristã na prática, que é a proposta também do capítulo, né? O meu tema é sempre extraindo do próprio texto, né? O que o texto está querendo dizer. Nós vamos ler então do 11 ao 21, depois eu faço uma introdução aqui. Versículo 11, que diz assim, irmãos: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Versículo 21, irmãos: não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que essas palavras salte aos nossos olhos, mas que ela penetre no nosso coração, gerando em nós prática, que a gente não saia daqui apenas admiradores ou críticos da exposição da palavra, mas que a gente saia daqui, ó Deus, praticantes da tua palavra, ainda que não expressemos nenhuma crítica ou elogio, mas que a prática, ó Deus, esteja em nosso coração e nossa vida, ao ouvir a tua palavra, ó Deus. Eu oro para que o Espírito do Senhor traduza aos nossos corações, não permita que o meu jeito, o meu temperamento, o meu vocabulário, ó Deus, possa ser pedra de tropeço para que o meu irmão seja abençoado pelas Escrituras. Pelo contrário, que o Senhor faz uso de mim, para que eu seja um instrumento de bênção nessa noite, para a edificação do corpo de Cristo, Pai. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Alexandre, solta para mim uma primeira frase aí, para a gente introduzir aqui. A frase aí eu não sei falar inglês, Fábio, depois você vai ler para mim aí, você fala melhor aí, ó. Bertrand, deve ser isso, né, Fabião? Russell. Ele é um britânico que viveu no século passado, um romancista, um filósofo, um pensador. Ele diz assim, acerca do povo de Deus: o problema de Jesus é que ele teve discípulos. Foi esse pensador do século passado. Outra frase aí, Alexandre. Essa aí é do americano, Mark... não vou falar isso aqui, nós não vamos falar errado. Depois vocês veem aí no Google Tradutor aí. Esse aí viveu no século passado, só que é um pensador norte-americano. Ele vai dizer: se Cristo estivesse aqui agora, há uma coisa que ele jamais seria: cristão. Outra frase aí, acho que é um provérbio agora, né, Alexandre? Provérbio francês: quem está próximo da igreja, geralmente está longe de Deus. A última, Alexandre, acho que é a última, né? É outro provérbio, provérbio alemão: na igreja visível, os cristãos verdadeiros são invisíveis. Aí, pode deixar, quiser deixar na primeira lá de fundo, pode deixar.
Irmãos, o que essas frases de dois pensadores, um ali do Reino Unido, o outro dos Estados Unidos, e dois provérbios, um alemão e um francês, têm em comum? A crítica ao povo de Deus, a crítica aos seguidores de Jesus. Você percebe que eles não têm problema com o Cristo. E normalmente ninguém tem, né? Com Cristo, mesmo com Jesus assim, você vai ver que até outras religiões vai falar bem de Jesus. O problema somos nós, né? Vamos falar de nós, nosso quintal. O problema são os cristãos, né? Então, esse pensador diz assim, o problema de Jesus é que ele teve discípulos. Irmãos, por que existe esse pensamento? Isso aqui é do século passado. Mas eu ando por aí, irmão, e leio muita coisa por aí, escuto muita gente, e eles pensam assim ainda de nós. O povo está pensando assim da igreja de Deus. E por que eles pensam assim, irmãos? Aonde eles fundamentam esse pensamento? Sabe aonde, irmãos? No nosso testemunho. Porque se tem um povo, irmãos, que é teórico, é o povo cristão, irmão. É um povo que conhece, é um povo que tem a teoria, mas como nós, irmãos, temos dificuldade de praticar a palavra. E a essência da missão, irmãos, está justamente na prática da palavra. Por exemplo, hoje no Brasil, irmãos, todo mundo praticamente já ouviu falar de Jesus. Todo mundo já ouviu falar de Jesus. Assim, irmão, o que mais tem hoje é igreja. Se você andar aqui no bairro, seu Fernando, o que você vai ver de número de bares, você vai ver de número de igrejas. Se você ligar o seu celular no YouTube, não faça isso agora, tá? É só um exemplo. E colocar lá no YouTube, culto ao vivo. Você vai ver o que tem de culto, igreja de tudo que você pensar. Igreja amarela, igreja preta, igreja da cruz, igreja sem cruz, igreja do jovem, igreja do idoso, igreja tradicional, pentecostal, igreja do fogo, igreja sem fogo, igreja do gelo, tem tudo. Você até escreve, eu quero uma igreja do gelo, aparece lá uma presbiteriana lá geladíssima para você. Você fica até com frio assistindo na sua casa. Aí você fala assim, eu tomei mais ou menos, hoje eu quero uma igreja do fogo. Você liga lá, irmão, o que tem de live agora, de labareda, de fogo, de não sei o quê. Você fica lá, entusiasmado. Muita informação, muita Bíblia, muita teoria, muita pregação, muito estudo, muito curso, muita palestra, muito livro, muita didática, muito tudo e pouca vida. E para piorar, nós não pratica e briga aqui dentro. Aí os outros lá fora, irmão, vão olhar para nós e falar assim, gente do céu, que povo é esse? É por isso, irmãos, quando a gente recebe os irmãos novos, assim, que veio do catolicismo, Alexandre, como você, a nossa irmã Letícia, Fábio, quando vai se apresentar ao conselho, fala assim, eu ficava meio ressabiado com esse negócio de igreja evangélica, eu achava que era tudo. Sabe por quê, irmãos? Porque é isso aí, ó, que o mundo pensa da gente. Agora, será que foi isso que Jesus idealizou para a igreja dele, irmãos? Será que foi isso que Jesus idealizou quando ele chamou 12 discípulos e falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho? Fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Será que Jesus ali na gênesis da sua evangelização, ali no protótipo ali, quando ele começou, será que o que estava no coração dele seria isso, irmãos? Paulo, irmãos, essa carta, eu creio, Alexandre, que ele teme da igreja viver esse cenário. Por isso, irmãos, que 11 capítulos dessa carta, de forma exaustiva, o apóstolo Paulo vai tratar, irmãos, os mínimos detalhes do nosso coração, acerca da nossa fé e quem é o Cristo. Ele vai, irmãos, gastar ali no mínimo 2 capítulos para falar assim, ei cara, você que cresceu na religião, no caso dele o judaica aqui, você é pecador, você precisa de Cristo. Você que é gentil, você que está em Roma, na igreja de Roma, que não é judeu, mas foi agregado, você que não pertencia à fé, você é pecador, por mais que você é um bom cidadão romano, você paga os seus impostos em dia, você não faz mal para ninguém, mas todos vocês são indesculpáveis, porque a própria natureza prega a presença de Deus.
E aí Paulo ele vai concluir esse raciocínio decretando, dizendo que somos pecadores, dizendo que não há um justo sequer, pois todos pecaram. No capítulo 3. Se o livro acabasse aí, Fernando, era tragédia, não tinha esperança. Mas no capítulo, no versículo 17, que é o versículo tema da carta toda, Paulo vai recitar o Antigo Testamento, ele diz: o justo viverá por fé. E a partir do capítulo 4, então ele começa a explicar o que é a fé, usando o exemplo de Abraão, que Abraão não foi justificado por obras, mas por fé. Ele vai trabalhar várias situações na vida de Abraão acerca da sua fé. E aí no capítulo 5, então, ele já começa a aplicação da obra de Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, não é por obras, mas pela fé, através de Cristo, agora nós temos paz com Deus. Ou seja, outrora Deus estava em batalha, em guerra contra nós. Por quê? Por conta do pecado. Mas uma vez que Jesus Cristo veio ao mundo e resolveu o nosso problema de uma vez por todas, morrendo na cruz por cada um de nós, e essa mensagem que Ele está vivo hoje, que a morte dEle foi por conta dos meus pecados e dos seus, se eu crer nessa verdade de forma imediata, eu tenho paz com Deus, eu sou justificado em Deus. E o que significa justificado? É alguém que é declarado justo. É o Filipe, que é um criminoso perigosíssimo. Ele vai diante do tribunal, tem todas as provas, o júri está ali, está pronto para decretar a sentença. De repente um sujeito entra e fala assim: realmente ele é culpado, realmente ele fez tudo isso, mas essa sentença, essa conta que ele tem que pagar, pode cobrar de mim. Eu justifiquei ele. Então Cristo assume o lugar do Filipe no tribunal. O Filipe agora é liberto. Ele continuou sendo pecador, porque ele cometeu aqueles crimes. Mas alguém declarou que ele é justo. Ele não se auto-justificou. Ele não fez uma boa obra que fez dele um santo. Mas alguém olhou para ele e declarou que ele é justo. Pela fé. E agora pega o Filipe, que estava perdido e morto nos seus delitos e pecados, e adota ele agora na família de Deus. E Cristo, como esse irmão mais velho que justifica, faz essa inserção, faz essa interferência, leva o Filipe agora ao pai. Ó pai, está aqui o Filipe. Mas como assim o Filipe está aí? Porque eu entrei no lugar dele. Me puna. E a ira de Deus foi derramada sobre Cristo. Obviamente que não é só o Filipe, todos nós. E aí, irmãos, a partir do capítulo 5, 6, 7... ele vai teologizar ainda mais, isso aí vai mostrar quem é Cristo, esse novo Adão. Ele vai dizer que lá atrás, por causa de um homem, o pecado entrou no mundo, mas por causa do novo Adão, Jesus Cristo, a salvação também entra no mundo, para aquele que crê. Então Paulo ele explica muito bem isso, irmãos, para não ficar com dúvida. Ele vai falando que Deus nos predestinou antes da fundação do mundo, nos chamou nele, para viver para a glória dele, e ele vai traduzindo isso nesses capítulos, irmãos. Chega no capítulo 8, irmãos, ele fala assim: olha, você que está em Cristo, uma vez que Cristo entrou na sua vida, já nenhuma condenação há mais para você. Você está nele. E aí Paulo fala de judeu, fala do gentil, do mesmo jeito que ele falou no início, que era um pecador. Ele fala que há salvação para eles, há salvação para aquele que crê. No capítulo 11, irmãos, Paulo vai encerrar falando desse mistério. Quem conheceu a mente do Senhor? Como é que Deus faz uma coisa dessa? Aí no capítulo 12, depois de toda essa explicação, ele fala assim: ó, você está vendo tudo isso aí, crente? Vai para casa e pratica a palavra. É a palavra, irmão, da Madre Teresa de Calcutá, que certa feita o sujeito foi lá e perguntou: Madre, como é que faz aí para mim ser uma bênção no mundo? Para eu fazer a diferença no mundo? Ela disse para aquele sujeito: vai para a sua casa e cuida da sua família, ame a sua família. Ou seja, vai praticar dentro de casa. Então, irmão, se a gente fica aqui no capítulo de 1 a 11, a gente poderia ficar aqui vibrando com a obra de Cristo, que maravilha, que palavras abençoadas, mas se não tiver o capítulo 12 a 16, a gente não colocar em prática, irmãos, o filósofo, o pensador, o romancista está certo, o problema de Jesus é nós. Põe a outra frase aí, Alexandre. Põe para nós a segunda: se Cristo tivesse aqui agora, uma coisa que ele jamais seria cristão. Porque se tem uma coisa que Jesus fez, irmão, foi praticar as Escrituras. Ele não veio para mudar a lei, ele não veio para inventar uma nova religião, ele veio cumprir a lei, o sacrifício, a cerimônia.
ele era fiel, ele era praticante da palavra. E aí o que ele espera de nós, irmãos, é a prática da palavra. No capítulo 12, como nós pregamos no início, nos chama diante disso, Luiz, para se apresentar voluntariamente a Deus, que agora eu fui alcançado por esse evangelho. O que eu faço? Eu me apresento para oferecer agora a minha vida como um culto a Deus. Mas não é um culto presbiteriano, litúrgico no domingo à noite apenas, mas é a minha vida, em toda a totalidade, tudo no meu ser, cultuando a Deus de forma sacrificial, mas não é mais um sacrifício para a morte, porque a morte já foi feita através de Cristo, mas é um sacrifício agora para a vida, que é um culto racional, é um culto que eu sei da obra de Cristo. Culto racional não é um culto frio, culto racional não é um culto teológico, culto racional não é um culto cheio de pausas presbiterianas, culto racional é o entendimento do evangelho, é alguém que sabe porque serve a Cristo, porque ele me alcançou. Isso é um culto racional, e eu sei disso, eu vivo a minha vida como culto a Deus. Eu permito agora que ele me transforme, que ele renove a minha mente. Eu não me conformo mais com esse mundo não me engana, esse mundo não me pega, porque eu tenho a minha mente transformada. E aí, irmãos, no capítulo 12, no 1 e 2 ele fala desse culto que é a nossa vida, e depois, a partir do 3 até o 21, ele vai explicar como é que esse culto funciona, como é que é a liturgia da vida, como é que a gente oferece esse culto. E aí nós já falamos aqui algumas questões acerca dos dons, nós falamos acerca do amor na semana passada, sem hipocrisia, com verdade, não tem a ver com sentimentalismo barato, tem a ver com ações concretas, tem a ver com iniciativa, tem a ver com algo intencional. É o amor. E aqui nesses últimos versículos, irmãos, de forma prática, eu destaco duas questões para a gente pensar nessa noite, finalizar esse capítulo. A primeira delas, irmãos, está no versículo 11 e 12. Eu convido você a ler comigo aí novamente, acompanhar a leitura. Diz assim: no zelo, ou seja, no serviço, na sua postura cristã, no que Cristo fez na sua vida, no título que você tem agora como cristão, no cargo que você tem agora no reino de Deus. Não estou falando de cargo de igreja, mas o cargo do reino, como cidadão do reino. Não sejais remissos. Em outras traduções está: não sejais preguiçosos. E ele vai além: sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Como consequência, se alegre na esperança, regozijai-vos na esperança, tenha paciência nas tribulações e tenha a vida de oração perseverante. Um aspecto que eu aprendo acerca da prática cristã, irmãos: desenvolva uma espiritualidade consistente. Não precisa, não basta ter nome de crente, não basta ter a carteirinha de igreja presbiteriana, não basta participar do hall de membro, não basta encher o peito e a boca para falar: eu sou um bom presbiteriano, se não tem prática da palavra, se no zelo você é remisso, se você não é fervoroso de espírito. E fervoroso de espírito, irmão, não está falando de quem sapateia dentro da igreja aqui. Ah, o irmão é fervoroso porque ele treme, ele fica pulando, ele fica glorificando. Não, irmãos, fervoroso de espírito é gente compromissada com as coisas de Deus. É um sujeito que está aquecido 24 horas por Deus. Ele não depende do momento emocional para sentir o arrepio, para ele poder ser uma bênção. Fervoroso de espírito é o cara que de segunda a segunda, ele acorda na missão, ele acorda de forma intencional para viver a sua vida, ele entende a sua identidade cristã. Isso é alguém fervoroso de espírito. Talvez é um sujeito diferente de mim, que fala baixinho, pausado, educado, com um vocabulário muito melhor que o meu, se expressa muito menos do que eu, mas um coração compromissado. Faz o que precisa ser feito. Entendeu a mensagem. Entendeu o que é o culto racional. Eu não preciso mais agora de explicação. Eu entendi o meu compromisso. Ah, irmão, sabe quem são essa turma? Os antigão. É aqueles antigão, irmão. Oh, irmão, coisa boa quando você vai num antigão assim. Ele tem aquela Bíblia de 1755. E ele está lá com a Bíblia dele riscada, e todo dia de manhã
ele abre a palavra dele, ele cultua a Deus, ele educou a família inteira na fé cristã. Ele é um senhor, irmão, que nunca falou em público, ele é um senhor que nunca teve um cargo dentro de igreja, mas é um senhor apaixonado por Jesus, que gastou toda a sua vida amando a Deus acima de todas as coisas, sendo fervoroso de espírito. É um sujeito que ele não viveu de altos e baixos, é um sujeito que uma hora ele estava no boteco, uma hora agora ele estava ali no apelo, uma hora ele estava na Bíblia. Não, ele entendeu, e a partir desse entendimento ele começou a buscar esse fervor espiritual, a oferecer esse culto racional. E a palavra aqui, irmãos, é pesada. O remissos aqui é até bonito, mas preguiçoso, André, é dureza, hein? É a tradução, irmãos. Sabe o que significa o remisso, preguiçoso? É aquele que pode fazer e não faz. Não é o que não tem condições. Esse tipo de espiritualidade que Paulo está propondo não é aquele sujeito que é incapaz, não é o sujeito, ô pastor, eu estou na luta ainda aí, pastor, eu estou no começo da minha fé. Não é esse sujeito. É o sujeito que pode, que entende, mas ele é preguiçoso, ele não faz. É o sujeito que sabe o que precisa ser feito, mas ele não serve a Deus com temor. E aqui, irmãos, o serviço a Deus, não está falando de igreja, não. Na época de Paulo, não tinha um culto assim, André. O que está servindo a Deus? O irmão que... Desculpa, Rodrigo, com todo carinho eu falo. O irmão que ligou a caixa de som para mim. Não. Isso aí, irmão, é uma consequência. Está falando da vida de fé. Se a gente vai para Atos 2 e entender como é que a igreja se movimentava, ela se movimentava o tempo todo na vida das pessoas. O servir a Deus tem a ver com tudo que eu faço. Então, quando fala que o sujeito não é fervoroso, não é zeloso, é aquele sujeito que quando vai para o trabalho, ele não considera o trabalho como um serviço a Deus. E lá ele está misturado com um monte de falcatrua. Ele não leva em consideração o seu testemunho. É um sujeito que tem o entendimento da palavra, mas ele não vive a palavra, por ser remisso. Ele não é consistente na sua espiritualidade. Ele é um sujeito de altos e baixos. E aqui Paulo está dizendo, irmãos, para aquela igreja de Roma, não era igreja antiga não, irmãos. Não era igreja que estava cheia de crente experiente, não. Estava no começo das plantações de igreja. Estava falando por crente que entendeu a fé. É que agora no nosso tempo não precisa de 50 anos para a gente começar a fazer alguma coisa para Deus. Precisa de 50 anos para a gente entender as coisas. Mas na igreja dos apóstolos não. Quando entendia o evangelho, irmão, já ia viver a palavra. Lembra da história do gadareno? Jesus foi lá, tempestade, chegou lá, o homem lá, dando aquele trabalho todo, liberta aquele homem, o homem já vira um seguidor. Deixa eu entrar no barco. Jesus, não. Vai lá para sua casa testemunhar. E ele foi lá, testemunhou na sua casa e nas 10 cidades ali da circunvizinhança. Você vai vendo, irmãos, o evangelho bíblico, irmãos, ele já vai produzindo vida na hora. Ainda que num primeiro momento, Luiz, a gente não sabe muito usar a ferramenta, mas o coração está fervoroso, está aquecido. É aquele sujeito apaixonado por Jesus. É um sujeito compromissado. Por a falta de compromisso, irmãos, e pela nossa preguiça de viver intencionalmente o evangelho, é por essas e outras que pensadores, filósofos e até provérbios vai dizer isso da igreja, por causa da nossa falta de zelo, da nossa falta de compromisso. Uma das coisas mais tristes, irmãos, é quando a gente faz desse lugar aqui um teatro. A gente vem aqui, senta aqui, ou quem trabalha aqui na manutenção do culto, faz a sua apresentação, vai embora, mas no dia a dia, irmão, não dá testemunho nenhum. Isso é difícil, irmãos. Ô pastor, mas eu estou aprendendo, então um pouquinho que você aprendeu já pratica. Aprendeu um versículo, pratica. Ô pastor, nunca li a Bíblia toda, mas lê um versículo, pratica. No zelo, não sejais preguiçosos e remissos. Viva intencionalmente. Tem uma frase, irmãos, que eu gosto muito. É o que me move nessa questão da intensidade. É você pensar que Cristo, Ele morreu ontem, Fábio. Ressuscitou hoje, vai voltar amanhã. É o senso da urgência, irmão, de viver como um cristão genuíno. É de tudo que a gente faz ser de forma intencional. Irmãos, ontem nós estávamos lá com os adolescentes lá na casa nossa lá agora de lazer, da Fabiana, que é uma bênção. Piscina, joguinho, cafezão da tarde, irmão, abençoadíssimo.
Mas depois, irmão, a roda montou. E o louvor comeu solto lá, irmão. A palavra veio. Tinha pai chegando lá, não tinha me batendo no portão lá. Não, agora é o culto. Sabe o que é isso, irmão? Está na piscina, está lá, mas aqui a gente cultua o Senhor. Aqui a gente louva a Deus. Aqui a gente louva o Senhor. Coisa linda, irmãos. Queridos, o apóstolo Paulo vai dizer: no zelo, não sejais preguiçosos, sede fervoroso de espírito. Ser fervoroso, servindo o Senhor, irmãos, é gente constante. Não é gente pulando, não é gente alegre demais, mas é gente fiel. É gente que tem zelo. É gente que leva em consideração as Escrituras e a palavra de Deus. E aí ele no versículo 12, uma das consequências, irmão, de quem é fervoroso de espírito, sabe o que é, Luzia? É regozijar na esperança. Sabe de quem que ele está falando? De quem passa a luta, irmãos. Porque o cristão passa a luta. Nós cantamos aqui, te louvarei, não é? Não importa a circunstância, irmão. A circunstância às vezes é pesada. Mas o que faz a gente louvar, o que faz o coração estar aquecido, é a gente se alegrar na esperança. Qual esperança? Da volta de Cristo, da esperança que Cristo é comigo, da esperança que eu estou nele, e nada me separa desse amor, nem mesmo a morte, que é o último inimigo a ser vencido, que Cristo venceu. Eu me alegro nessa esperança, eu sou fervoroso de espírito, então na tribulação eu tenho paciência, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Por isso que eu tenho paciência na tribulação. Enquanto a coisa não passa, eu oro com perseverança, eu tenho vida de oração. Isso é alguém, irmãos, que tem zelo no compromisso com Deus. É alguém, irmãos, que tem uma espiritualidade consistente. É um sujeito que enfrenta a luta, enfrenta a batalha, mas ele não largou o arado. Ele continua servindo a Deus, ele continua testemunhando, ele não anda pelos cantos, resmungando, reclamando, blasfemando, dando um mau testemunho. Não, ele está na luta, ele está na batalha, mas ele é fervoroso, ele é compromissado, então ele tem uma esperança no Cristo ressurreto. Ele é alguém compromissado, irmãos. Ah, irmão, se a gente for assim, irmão, eu quero ver alguém falar isso aí da gente, hein? Essas frases aí. Você pode falar do outro lá, mas aqui você não fala não, irmão. E eu tenho um temperamento meio forte assim, irmão. Ao mesmo tempo que eu sou briguento, eu sou amoroso, tá? Às vezes não parece, mas sou. Ah, irmão, quando alguém vem falar mal de alguém para mim que eu conheço, irmão, que eu sei que é de Deus, você está enrolado comigo. Aqui não, cara. Vem falar mal de gente de Deus para mim, não. Gente que tem compromisso, você não sabe, o irmão está na luta. O irmão está perseverando. Ele não é perfeito não, mas o irmão, ó, tem dado testemunho. Ninguém vai falar que esse irmão é picareta aqui para mim, não. Porque hoje está na moda, né, irmão? Todo mundo é ruim, todo mundo é picareta, todo mundo é sem vergonha. Mas aquele que tem compromisso. Às vezes eu estou no meio das rodas, irmãos. Pastor, gente de igreja. Ah, e o fulano de tal lá, cara, você não conhece. Eu lembro, irmão, de uma vez, lá em Limeira, eu fui eleito diácono. Teve eleição lá, me elegeram diácono. E aí tinha umas irmãs lá na hora da eleição, cochichou assim, né? Mas quem que é esse rapaz aí que, antes da eleição, né? Porque o pastor chamava lá na frente, ficava lá. Eu jovem ali. Aí o tal Denis aqui, o fulano de tal, não sei quem e tal. Esse tal aqui, vota aí e tal. Aí as irmãs, mas nem conhece esse rapaz, quem que é esse rapaz? Aí tem a dona Cléria, uma irmã muito abençoada lá de Limeira, ela pegou, você não sabe o que é esse rapaz aí? Você nem sabe, o que você está falando? A mãe dele é mulher de oração, ele estava perdido lá, a mãe dele orava lá, você vai votar nesse rapaz sim. Ela falou aquilo para mim, irmão, eu falei, nossa, dona Cléria, calma que eu não sou todo isso aí não. Ah, não é, irmãos? Quando a gente quer viver com zelo, levar a sério as coisas de Deus, irmão, não tem gente falando essas coisas aí não. Agora, quando a gente vive de qualquer jeito, a gente não é, a gente é remisso, a gente é preguiçoso, não é fervoroso de espírito, não é contínuo, não é compromissado, e consequência disso a gente é um murmurador, reclama, não tem paciência na tribulação, não consegue se alegrar em Cristo, na esperança, e muito menos vida de oração. Aí, irmão, é essa turma aí que os filósofos estão falando. Então, queridos, primeira coisa aqui, desenvolva uma espiritualidade consistente.
Aí uma irmã um dia falou para mim, ô pastor, lá na igreja eu gosto, mas lá assim que o povo não sapateia, não tem aquele negócio. Eu falei, irmão, lá não vai ter mesmo isso aí. Mas tem uns irmãos lá que é assim, ó, é fiel. É fiel. E falei para não vai ter esse negócio aqui, irmã, mas se você esperar gente crente de verdade, que vai segurar a onda até o final, eu conheço gente. Talvez nunca vai fazer uma oração profética e forte sobre a sua cabeça, mas é gente compromissada. Então, irmãos, desenvolva uma espiritualidade consistente. No zelo, não seja remisso e preguiçoso. Aquilo que Deus chamou você para fazer, faça com alegria, com temor, com fervor espiritual. Acorde de manhã com o coração cheio de Deus, para ser um instrumento de Deus aonde Deus colocar você. Ah, pastor, mas lá o patrão é chato, irmão. Paulo vai falar sobre como a gente deve tratar os patrões chatos. Com honra, como a gente estivesse servindo ao próprio Deus. Isso é servir com zelo. Segundo lugar, irmãos, aguenta firme aí. Segundo lugar, de 13 até o 21, o apóstolo Paulo aqui, irmãos, vai falar de algumas questões relacionais. Ele já começa falando da gente compartilhar as necessidades dos santos e praticar a hospitalidade. Aí depois ele começa que abençoai os que vos perseguem, abençoais e não amaldiçoeis. Fala de se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. E depois ele começa a falar, irmãos, daqueles que são inimigos e adversários, né? Que é as dificuldades da vida, das relações, dos relacionamentos. E Paulo aqui, irmãos, vai dar uma aula para nós do que é piedade cristã. Então, queridos, em segundo lugar, o que a gente aprende aqui com esses versículos é que nós precisamos, irmãos, fazer o bem, independente de quem seja. Faça o bem sempre, independente de quem seja, irmão. E aqui é uma tônica difícil para o cristão. Pense, irmão, num povo vingativo, é os crentes. Mas sabe como é a vingança deles? A vingança deles é assim, eu vou lá e vou vingar. E aqui, eu estou desejando é o mal. Deu ruim. Eu falei. Vingança. Lidar com os que choram, Pedro, como diz Paulo, os que estão na luta, irmão, ore por mim que eu estou na luta, a gente até consegue, irmão. Mas se alegrar com o que está bem, com os que se alegram, ou com aqueles que perseguem, e fazer o bem, isso é um desafio, irmãos. E aí Paulo vai dizer, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, no lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Olha só o versículo 17, não torneis a ninguém mal por mal. E aqui eu gosto dessa frase, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Por que Paulo usa a palavra esforço? Porque é difícil. Sabe o que Paulo está dizendo para nós, Luiz? Se depender do sentimento, nós não dá conta. Então vai sem sentimento mesmo. Esforça, irmão. Esforça. Está falando, Fábio, de prática. E a gente vive um tempo, como eu preguei na semana passada, de sentimento. Ah, eu não senti. Ah, irmão, você não perdoou? Eu falei, não senti ainda, pastor, de perdoar o irmão. Não senti ainda de perdoar meu pai. Não senti de perdoar meu marido. Tem esposas, ou o marido faz chantagens emocionais dentro do casamento. Faz aquele clima, né? Aquela situação ali de tortura. Para que o outro aprenda. Tem famílias que não conversam com o outro, irmãos, que falam assim, não, eu não senti ainda, eu me sinto ofendido ainda, não fui curado ainda, irmão. Se você continuar assim, esperando sentir, você vai ficar enfermo assim para sempre, irmão. Paulo está falando de ação prática. Paulo não está falando aqui de sentimentos, irmãos. Irmãos, as ofensas, as dificuldades relacionais, os inimigos, irmãos, isso sempre existiu, sempre vai existir, irmão. Mas um chamado piedoso para o cristão é um esforço de fazer o bem para todos os homens. E aqui, irmão, a gente precisa explicar bem isso aqui. Fazer o bem não é levar para sua casa para jantar com você. Na sua casa janta quem você tem prazer, você tem deleite, você faz questão da companhia. Mas fazer o bem, irmãos, é para todos. Há uma diferença, Camila, entre amar e gostar. O amor da Bíblia, o amor cristão, está falando de uma prática, de uma ação concreta. O gostar, irmãos, tem a ver com afinidade, tem a ver com prazer, com deleite. Isso aí já é outra conversa. Mas tratar bem os inimigos, você percebe quando Paulo fala que ele fala de ações. Quando fazer o mal, você faz o bem.
Ah, pastor, mas ele continua inimigo. Irmão, o problema está com ele, não está com você. Uma vez, irmãos, que Cristo nos alcança, nos transforma, Ele transformou a nossa vida. Nós precisamos ser diferentes. Se a gente for esperar, Fernando, o outro ser diferente com a gente, tratar a gente bem para a gente tratar, irmão. E vamos falar a verdade, irmão, nós tudo aqui tem a nossa chatice, né? Quem que é unânime aqui, irmão? É que alguns falam, outros não. Mas todos nós, irmão, é meio assim, é meio paradoxo, Fernando. Nós somos ao mesmo tempo herói e vilão. Depende do ponto de vista que você olha. Você também é assim. Depende do ponto de vista que a pessoa estiver te enxergando, ela vai te enxergar como bênção ou como herói. Dependendo do ângulo que ela te olhar, você é vilão, você é mau. E ambas as coisas estão corretas, ao mesmo tempo você é ruim, mas você também faz coisas boas. Mas qual deve ser a nossa atitude como cristão? No que depender de vós, esforçai-vos para fazer o bem a todos. No que depender de vós, tenham paz com todos. Paulo sabe da dificuldade, por isso que ele diz, no que depender de vós. Agora depende do outro, o irmão quer guerra, irmão, deixa ele guerrear sozinho. No que depender de mim, eu quero paz. É o espírito vingativo, irmãos. É abençoar, irmãos, o que nos abençoa, mas também aqueles que amaldiçoam. Eu me lembro, irmãos, quando eu era mais jovem, adolescente ali, né? Aquelas paixões da adolescência. E assim, né? Eu já contei até aqui, mas depois que eu pus o óculos na cara, irmão, deu uma ajustada assim, deu uma equilibrada. Mas sem óculos, irmão, adolescente. Bati o olho em mim, esse é malandro. Tatuado, malandro, não sei o quê, aquelas coisas que a gente escuta aí. Bandido, falso crente. Aí tinha lá os irmãos que julgavam, que olhavam, isso aí e tal. Aí tinha uma menina lá, você não vai namorar com a minha filha, porque isso aí, isso aqui, tal. Ah, irmão, mas como o tempo ele é remédio, André. O filho, o outro filho, perdido no alcoolismo, batendo todos os carros com processo na justiça. Aparece na igreja, irmão, precisando de Deus. Quem que é o irmão que vai discipular? O bandido, malandro, tatuado, perigoso. Ah, irmãos, eu amei aquele irmão. E cuidei daquele irmão com todo o meu coração, irmãos. Eu entrei dentro daquela casa, mesmo sabendo que era rejeitado lá atrás. Mas eu escutei um dia daquela mulher, olha, eu pensava assim de você, mas hoje eu vejo diferente. Te agradeço e tal. Irmãos, às vezes a gente precisa aprender, irmão, a fazer o bem para todos. E às vezes o povo de fora fala aquilo da gente, porque a gente reage igual todo mundo reage. Bateu, levou. Não, irmãos, alguém que entendeu o que Cristo fez, o que Paulo explicou de 1 a 11, vai se esforçar, Pedro, para viver de forma diferente. Você vai se incomodar, você vai se irar, mas você vai praticar o bem. Não está falando de sentimento. Está falando de uma prática. Esforça, se possível, quando depender de vós. Tende paz com todos os homens. E às vezes, irmão, sabe como que é a paz, Olinto? A paz significa distanciamento. Nem sempre a paz é relação, irmãos, porque às vezes a relação é conflito e guerra. Às vezes estabelecer a paz significa uma certa distância. Eu fico assistindo aquelas lutas lá de MMA, de boxe, né? E ali, irmão, eu fico numa impaciência quando a luta começa, e as lutas é rápidas, eles ficam lá o round inteiro assim, ó. Já viu? Quem assistiu sabe o que eu estou falando. Não ataca. Fica ali, ó. Aí o narrador fala, eles estão medindo a distância. Eles estão ali fazendo o cálculo da distância, porque se eles entrar ali errado, vai tomar uma. E eu assistia demais, seu irmão, e via lá os grandão, os fortão, os campeão, em coisa de segundo, ser nocauteado, toma um soco, caiu pro chão. Porque não mediu a distância. Ter paz com os outros, irmãos, significa medir a distância. Medir as palavras. O sujeito não suporta que você fala do Corinthians, é igual aquele vidinho lá que fala assim, o cara acorda, não fala do Corinthians hoje não. Irmão, vai falar de outra coisa, vai falar do Corinthians para quê? O irmão não suporta que você fale de política, irmão, converse de outros temas com o irmão, para ter paz, ó. Mede a distância.
O irmão não suporta, aquele tio de Minas seu que é traumatizado com igreja, que lá atrás sofreram, abusaram dele emocionalmente na igreja, ele não quer saber de igreja. Não fica falando de igreja. Se possível, tenha paz com todos. Não se torna aquele sujeito conveniente, está vendo que o sujeito está doente, está traumatizado, está ali, aí você fica lá, não, é inferno, se não vai fazer isso, você quer, o dia do juízo está chegando. Irmãos, Deus ele age a partir da paz. Esforça para fazer o bem. Isso é prática cristã, irmãos. Paulo vai dizer que quando a gente faz isso, Rony, a gente amontoa brasa viva na cabeça da pessoa. Que sabe o que significa isso? É a pessoa ficar perdida. Nossa, eu faço tanto mal para ela e faz o bem para mim. Irmãos, não é hipocrisia. Quando a pessoa, se você é alguém que faz o mal para alguém e essa pessoa faz o bem para você, quem está fazendo o bem para você não está fazendo por hipocrisia, para dizer que é mais crente que você, ele está dizendo que a palavra manda fazer. Ele só está obedecendo a palavra de Deus. Bobo é você que em vez de fazer o bem, fica ali, fazendo o mal. Esforça para fazer o bem, no que depender de vós. E aí uma coisa, irmãos, que é interessante nesse processo todo, agora é uma questão mais experimental, mais prática. Quando você tenta fazer isso, você vai perceber, Camila, que você não tem inimigos. Quando você é alguém que entendeu o que Cristo fez por você, e que aqui ninguém fere mais, ninguém ofende mais, aqui está guardado por Deus, e aí você, ainda que você é tratado mal, você faz o bem, você vai chegar a uma constatação que você não tem inimigo. Sabe aquelas perguntinhas? Fala o amigo e o inimigo. Você fica lá... Aí você até vê umas pessoas... Ah, mas aquilo é muito pouco que ela falou para mim me considerar um inimigo. Às vezes eu não sei onde que eu estava, que perguntaram disso aí, irmão. Eu fiquei ali pensando. Aí eu falei, a pessoa falou isso, fez isso, não sei o quê. Eu falei, mas para inimigo, né? Chega a ser um inimigo, né? Foi um contratempo. Na nossa prática cristã, irmãos, a gente vai percebendo isso, que a gente vai ter mais amigo, Francisco, do que inimigo, quando a gente se esforça na prática do bem. Irmãos, esse aqui é um desafio cristão. Talvez você é afrontado diariamente lá no trabalho por alguém, um escarnecedor, alguém que zomba de você, tira sarro da sua fé, alguém que toda hora você erra alguma coisa. Você não é crente, não? O crente aí, lá vai na igreja lá domingo, agora falou isso aqui, isso aí que, alguém que fica toda hora assim, te medindo. Sabe o que você faz com essa pessoa? Faça o bem para ela. Vou até dar uma dica para você aí, ó. Não ia fazer isso, mas vou fazer um marketing. Comendo um bolo. Jaque Bolos. Comendo um bolo, no dia que ela não tiver plantão, você leva um bolo. Cenoura, cobertura de chocolate, irmão. E o de maçã? Já comi bastante maçã, enjoei um pouco. Volta aqui, irmão. Faz o bem. Sabe o pessoal do serviço lá, leva um bolo para ele. No dia do aniversário dele, seja o primeiro a dar o parabéns para ele. É esforço, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Ninguém ama por sentimento aqui não, vamos ser sinceros aqui, irmão. Até no seu casamento você tem dificuldade no sentimento, tem dia que o bicho está pegando lá. Você vai na força do compromisso. Ah, tô apaixonado. Tem dia que tá mesmo, mas tem dia, irmão. Tem paixão não. Compromisso, tratar bem. Por dentro, como diz a Heleninha, mas por fora. Não é hipocrisia, é se esforçar, irmãos, para fazer o bem, porque se você depender do seu sentimento e das suas emoções, ela vai te levar para o buraco, ela é traíra. As nossas emoções são traíra, irmãos. E se você é sanguíneo, tem um temperamento sanguíneo, o sanguíneo é assim, ele briga com você, ele está nervoso, passa 5 minutos, o que é mesmo que aconteceu? Não lembro mais, não é assim, Camilo? Como é que é? Não, deixa. É igual o pai, já viu aqueles pai bobo? As crianças brigam, o pai compra a briga. O pai compra a briga da criança. Aí 5 minutos depois as crianças estão brincando. E os pais não conversam mais. Isso aí é uma infantilidade, irmãos. Falta de maturidade e sabedoria. Você é mãe nova aí, pai novo aí, ó. Tem os bebezinhos da idade aí, ó. Daqui a pouco eles começam aí, ó.
Não acha que o seu é o melhor, não, o seu não é o melhor, nem o meu, todos pecaram. Todos têm lá o DNAzinho, se fizer o exame lá, Eva, Adão, está lá no sangue. Aí os pais vão lá e compram a briga do filho. Quando fica mais velho, fica pior, porque ele vai lá na escola bater o professor. Porque o professor deu nota ruim para o filho, porque o filho não estudou. E o filho, dona, tá pensando o quê? Aí o pai vai lá, é mesmo, dona, você tá achando o quê? E falar assim com o meu filho? Esse é o tempo que a gente vive, irmãos. Mas o que depender de vós, tenha paz com todos. Ó, quem é só os Magic Guard? Tem umas pirâmides lá. Vai lá e faz oração. Lá eles fazem lá, né? Tem uma coisa lá deles lá, né? Esoterismo deles lá. Mas um dia eu fui lá e fiz uma oração lá. Entrei lá na pirâmide lá, recebi energia do céu. Ô Senhor amado, abençoa esse clube, Senhor. Abençoa a minha vida. Aí esses dias quem foi lá foi a Heleninha. Acho que foi ela, né? Que entrou lá na pirâmide. Foi lá na pirâmide. Irmãos, no que depender de vós, busque a paz. E ao versículo 12, irmãos, Paulo vai encerrar o capítulo dizendo: não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Vença o mal com o bem. Sabe, às vezes você vai perder o argumento, mas você não perde o parceiro, não perde o irmão. Eu encerro contando um testemunho do meu irmão Ezequiel Palma, pastor Zecão. Toda vez que a gente conversa, vai começar a falar de futebol, eu falo para ele contar essa história. Uma vez ele foi num jogo no Morumbi. Quem é palmeirense é antigo aí? O Francisco, você é antigo. Você lembra da Libertadores que o Palmeiras perdeu para o Boca Juniors na final de 2000? Com o Marcos lá, teve o Marcelo, eliminou o Corinthians. E depois na final de 2000 perdeu para o Boca. Foi no Morumbi aquele jogo. E o Zecão foi no Morumbi. E o amigo dele não foi no jogo, assistiu na televisão e falou que foi no Parque Antártica. E brigava com ele falando que foi lá na arena, não era a arena, era o Parque Antártica, foi no estádio do Palmeiras. O Zecão foi no Morumbi, eu estava lá. Foi no estádio do Palmeiras, não, foi no Morumbi. A situação, irmão, estava ficando indigesta. Ele falou, o Zecão falou, então tá bom, foi no Morumbi. Eu estava lá, eu estava no Morumbi, eu tenho ingresso no Morumbi, mas para não brigar com você, não foi no Morumbi, foi no campo do Palmeiras. O rapaz insistiu que era o campo do Palmeiras. Sabe o que ele fez? Para ser seu amigo, foi no campo do Palmeiras, então. Ele perdeu o argumento, irmão, mesmo ele estando lá, presencial. O cara falou, não foi lá. Às vezes, irmão, Paulo vai tratar sobre isso, a gente fica, às vezes, em longas discussões. Fala assim, venceu, amigo, campeão. Nós vamos orar, irmãos. Vamos ficar de pé, queridos, para a gente orar. Talvez você quer ser o campeão, como eu falei na semana passada. Talvez você, como diz Paulo aqui no capítulo 12, está orgulhoso, tem dificuldade com o irmão por causa do orgulho. Bobagem isso aí, irmão, isso é perca de tempo. Olha que beleza nós somos aqui, irmão, gente que ó, tem família, pai, mãe, filho, irmão de igreja, olha que a gente, bom para a gente viver bem aqui, ó. Maravilha, se a gente deixar, ó, o orgulho, deixar o Espírito de Deus trabalhar no nosso coração, você entender que as pessoas erram, são pecadoras, mas o seu chamado não é para levá-las ao inferno, mas o seu chamado é para amá-las, é para fazer o bem, ainda que ela te faça o mal. Não retenha perdão, irmão, perdão da doença, fica com perdão guardado aí, da doença no futuro. Isso aí até a ciência já disse, irmão, não é eu não, isso aí é os médicos e a turma que está falando. Gente que é com mágoa, que não libera perdão, que não pede perdão, que fica com essa coisa, irmão, é vida curta. Ó, acelera os dias, adoece os ossos. Lembra de Davi? Falou que os ossos adoeceu porque não confessou, não perdoou, irmão. Evangelho, irmão, é coisa séria, essas coisas a gente não pode brincar com Deus, irmão. Ame as pessoas, elas vão te machucar, elas vão te ofender, elas vão pensar diferente de você. Mas o Evangelho de Jesus Cristo chama a gente para amar. Chama a gente para amar. A gente precisa de Deus, irmãos. Vamos orar. Ore por você, por seu coração.